Shalom a todos. Hoje vamos fazer a leitura do Evangelho aqui com essa bela imagem do rio. Tá quase transbordando. Ok? Andou chovendo aqui um pouco. Tá previsto mais chuvas. Mas vamos continuar aqui a leitura do Evangelho de João. Hoje capítulo 11. Vamos continuar aqui. Que se eu começo a falar aqui, eu não paro. Então já deixo um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um shalom, um oi, uma paz, não sei como é que fala. Um cumprimento, né? João 11, ele começa com a ressurreição de Lázaro. Um evento assim muito sobrenatural que aconteceu. Nunca tinha acontecido na história um evento como aquele. E também nunca aconteceu de lá para cá mais um evento como esse. Que eu saiba. Alguém que já estava enterrado. Não conheço não. Alguém que já estava enterrado 4 dias. Nunca ouvi falar. Enterrado não. Só com o Senhor Jesus de Nazaré. Nem antes nem depois. Nunca ouvi falar. Então aqui começa assim. A gente, como eu tô aqui, tem uma estradinha na minha frente aqui. Então tem pessoas que fazem caminhada aqui na frente do rio. De vez em quando vai passar alguém, ok? Vamos começar a leitura. Aqui fala: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Ok? Então, eu estou lendo a Bíblia na tradução atual. Evangelho de João 11 e o capítulo 1. Então aqui fala, está contando a história assim, 6 dias antes da Páscoa. Então estava próximo à Páscoa. Ok, gente? Como o Senhor Jesus teve 3 anos de ministério, 3 anos e pouco, mais ou menos, de ministério. Então ali ele passou por 3 Páscoas, por 3... Cada festa, das festas que os israelitas fazem, cada uma delas ele passou pelo menos 3 vezes por elas, e tem as histórias na Bíblia. Então tem umas que... E tem a última Páscoa, né? Tem a última Páscoa, que tem a história que foi quando ele foi o cordeiro oferecido. Mas tem outras Páscoas também, porque o ministério dele durou 3 anos. O ministério público. E ano a ano, todas as festas são repetidas, ok, gente? Então vamos lá. Então aqui fala, faltava 6 dias antes da Páscoa. E Jesus foi para um povoado de Betânia. Era uma tipo, como que se fala? Se fosse aí no Brasil, há uma vila chamada Betânia, uma vilinha, sei lá. Ia falar assim, né? Povoado também pode ser. Agora, vila aqui onde eu moro, já não entra. Porque vila aqui é algo mais particular. Vila aqui é só das famílias. Assim, tipo a família constrói várias casas num só terreno, só da família. Aqui é chamado uma vila. Mas no Brasil, vila é até um bairro, né? Com várias pessoas diferentes que moram e que não tem nada a ver como é chamado aqui na Itália, ok, gente? Então, vamos ficar no povoado mesmo, né? Essas 3 pessoas eram amigas do Senhor Jesus. Essas
três pessoas eram amigas do Senhor Jesus. Lázaro, que ele tinha ressuscitado. Onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado. É porque aqui está contando uma história, isso já foi contada a ela bem depois. Então o narrador, isso aqui é uma narração do escritor, ok? E aí ele fala onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Por quê? Ué, mas não vai falar da ressurreição de Lázaro? Vai, mas como o escritor escreveu depois, já era no passado. A ressurreição já estava no passado, ok? Então aqui o 2 fala, prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, ok? Aqui é onde vai entrar aquela história lá. Ai, gente. Nossa, gente, vocês não sabem, assim, às vezes você dá um toquinho assim, sem querer a página vira. Na realidade, vou ler de novo. A página já tinha pulado pro 12, não, hoje é 11, capítulo 11. Fala da ressurreição de Lázaro. Bem, tá vendo, tá assim meio estranha a leitura, mas vamos lá. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã moravam. Ok? Essas três pessoas eram muito amigas do Senhor Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Três irmãos que moravam juntos. Ok, gente? O 2. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus. Aqui o narrador está explicando, ok? E os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Ok? Então, os evangelhos, eles não estão na ordem cronológica, gente. Os evangelhos, eles não estão na ordem cronológica. Então, conforme eles pegavam os escritos, que essa semana eu fiquei sabendo mais uma informação, por isso que é bom a gente ver vídeos de quem estuda realmente, com seriedade. Então essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa explicando nossa, minha memória tá meio ruim. Vou continuar lendo a Bíblia, quem sabe eu lembro o que eu ia falar. Então, agora eu lembrei. Ele falou que tinha aqueles jovens novos que normalmente ia estudar para rabino, ok? O Senhor Jesus, ele foi formado rabino na terra também. Você vê que muitos chamavam ele de mestre. Depois dos 30 anos, uma pessoa já pode ser rabino. Rabina é outra coisa. Eu sei que hoje em dia já tem até rabina, mas é rabino mesmo, viu? Mestre, ok? Porque não era só uma professora. O rabino não era só um professor. Ele também podia ser dirigente de uma sinagoga, ok? Então, o Senhor Jesus diz que quando o Senhor Jesus andavam ali fazendo aqueles milagres, tinha gente que ia escrevendo, mas ficava assim. Depois foram recolhidos muitos pergaminhos das pessoas que escreveram. Mas a Bíblia diz que o milagre do vinho, água e vinho, foi o primeiro.
Mas isso porque a Bíblia diz. Se a Bíblia não dissesse, a gente não ia saber se foi o primeiro. Okay? Porque não dá para saber. Assim, não está na ordem cronológica. A não ser ali quando chega no final, para a cruz, né? Ali no final, quando vai para a cruz, aí sim, dá para você ver que está na ordem cronológica. Mas, assim, quando chega... os evangelhos, assim, o início e o final, você sabe que está na ordem cronológica. Mas no meio dele, pode não estar na ordem cronológica dos acontecimentos. Isso acontece também com o livro de Apocalipse, isso pode acontecer também com outros livros, ok? Da Bíblia. Mas vamos lá. As duas irmãs... Então o Lázaro estava doente. Então era essa família de duas irmãs e um irmão. Eles moravam juntos. Depende assim, tipo, pessoa solteirona, que não quis casar, já veio de uma vida difícil. Então eles moravam ali os três sozinhos e fizeram amizade com o Senhor Jesus. Eles creram que Jesus era o Messias, né? Essa família era judaica. Eles creram que Jesus era o Messias. E eles gostavam muito do Senhor Jesus. E aí... Mas o Lázaro ficou doente. O Lázaro ficou doente. Por quê? Porque Lázaro estava recebendo um castigo? Não, gente. Porque ele fez coisa errada? Não. A doença dele era para a glória de Deus. Tem coisa... Normalmente pessoas pessoas mesmo que é fiéis a Deus mesmo, que andam no caminho correto, ok? Pessoas que amam a Deus e andam no caminho correto, pode acontecer as coisas estranhas com ela e não é porque ela fez coisa errada, ok? Então ele ficou doente. Tô muito devagar aqui. Ficar distraído. Então ele ficou doente. Aqui o 2 fala. Esta Maria era a mesma que jogou o perfume. Mas a gente crê que esse perfume aqui foi depois disso, porque o Senhor Jesus falou que ela estava ungindo ele, né, para a sepultura. Mas vamos lá. Ela é a mesma que jogou o perfume e secou com os cabelos. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o mestre, né? Normalmente ela chamava mais de mestre. Tem algumas traduções que colocam mestre, outras colocam Senhor, né? Então ela falou: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Por que ela não falaram assim, meu irmão Lázaro está doente? Pelo menos essa tradução colocou assim, não sei, gente, pode ser que tenha outra que seja diferente. Essa tradução colocou assim: o seu querido amigo Lázaro está doente. O que quisia dizer com isso? É tipo assim, olha, você gosta muito da gente, né? Mas o seu amigo está doente. E ela sabia que o Senhor Jesus fazia milagre, ela sabia que o Senhor Jesus curava, com certeza tinha visto muitos, né? Mas elas mandaram avisar o Senhor Jesus, ele não estava, demorava um pouco. Para as pessoas Jesus chegar ali, demorava um pouco, gente. Ok? Aí, o 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Então mandaram avisar, o Senhor Jesus estava em outro lugar, mas ele não veio de imediatamente, não.
o Senhor Jesus tem a hora certa de fazer as coisas. Não é como nós que queremos para ontem, né, as coisas. Então, ó, quando Jesus recebeu a notícia disso, o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Tá vendo? Por que ele estava doente? Será que você está passando por algum problema para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida? Uma coisa é a pessoa estar plantando está colhendo o que plantou, né? Uma coisa é a pessoa está colhendo o que plantou. Planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Mas no caso de Lázaro, ele não estava passando por aquilo porque ele estava colhendo o que plantou, não. Naquele caso, aqui fala, ó, no versículo 4, na parte B do versículo 4, fala assim: isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Ok? Porque ninguém nunca, como eu disse, nunca tinha acontecido aquilo e eu creio que nem aconteceu depois. Da pessoa já estar 4 dias morta e enterrada. E eu já vi casos de ressurreição, sim, gente, já vi. Pessoas que têm um dom, Deus deu, que andam na vontade do Pai Eterno. Já vi casos de ressurreição, sim. Mas aqui, nesse caso, ele já estava enterrado. De pessoas enterradas eu nunca vi, não. 4 dias eu nunca vi. Vamos lá. Mas aquilo era para... Por quê? Os judeus, a tribo qual o Senhor Jesus nasceu, eles já sabiam que o Messias iria ressuscitar uma pessoa com 4 dias de morto. E só o Messias poderia fazer isso. Ninguém mais poderia fazer. Eles já sabiam disso. Né? Então, por isso que aconteceu isso. Para dar testemunho. Então, não tem desculpa, gente. Quando as coisas acontecem para nos dar testemunho, não tem desculpa. O quinto. Jesus amava muito a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. O 6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Ok? Ele ainda ficou 2 dias, mais o período que ele levou para chegar lá, não sei quanto tempo era, porque eles iam andando, gente, andando. Eu esqueci de olhar a quantidade de versículo que tem nesse capítulo, para mim saber quantas lives eu vou fazer desse capítulo, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Então, aqui no 6, versículo 6 do capítulo 11 do Evangelho de João, fala que, aqui no 6 fala que ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava, ok? Jesus não é desesperado igual nós somos muitas vezes, não. O 7. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então ele não estava na Judéia. Ele estava em outro lugar. Vamos voltar para a Judéia. O que é Judéia? Judéia era onde a maioria dos judeus moravam. Era as terras que foi dada à tribo de Judá, que hoje é chamada de Palestina, ok, gente? Tem uma parte lá que é Palestina, hoje chamada, mas era Judéia. Lembra do Belém de Judá? Onde o Senhor Jesus nasceu, Belém de Judá, Casa do Pão, Betlehem, que Casa do Pão. Pois é na Judéia, Belém de Judá, mas hoje é Palestina. Quem estuda a história sabe. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou perder muito tempo falando. Então ele ficou mais 2 dias onde estava, e depois ele falou: vamos voltar para a Judéia. Ok? Aqui no 7, ele falou
os seus discípulos, vão voltar para a Judéia. Aqui no 8 fala assim: mas eles disseram, eles quem? Os discípulos de Jesus. Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedrada e o Senhor quer voltar. Então eles tinham saído dessa cidade, que era a cidade que ele era mais perseguido, era na Judéia. Era o lugar onde ele era mais perseguido. E ele tinha saído, e o discípulo falou: mas você quer voltar? Eles queriam te matar. Se você for ler o capítulo 10, você vai entender, o 9, o 10, você vai entender o porquê, ok, gente? Aí aqui o versículo 9 fala assim: respondeu Jesus, né? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? O dia é contado das 6 da manhã às 6 da tarde, ok, gente? Quando começou, as coisas eram contadas dia e noite. Hoje em dia é que virou tudo um dia só. Então ele falou: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Entendeu? Porque está sendo guiado pelo sol, pela claridade. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Ok? E a luz do dia a luz do dia, a luz de Jesus, que nos ajude e dá livramento para que não tropeçamos, viu, gente? Porque mesmo hoje em dia tendo energia elétrica à noite, tendo muita luz, mesmo assim pode tropeçar no pecado, né? Então nós precisamos da luz de Jesus, ela que nos ajuda a se livrar do pecado. Vamos lá, 11. Jesus disse isso, depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Ok? Quando deram a notícia para o Senhor Jesus do que estava acontecendo, o Senhor Jesus não explicou. Eu creio que o Senhor Jesus não explicou muito para os discípulos, porque senão os discípulos iam ficar desesperados. Tem coisa, gente, que às vezes é melhor você não explicar. Nosso amigo Lázaro está dormindo, precisa acordar. Os discípulos pensou: que história é essa? Ele está dormindo e nós temos que ir lá acordar ele? Por quê? Ao 12. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Senhor, viu dizer que ele estava doente, mas ele está dormindo? Então tá tudo bem. Porque está com muita dor, gente, não consegue dormir. Se ele estava dormindo, então significa que ele não está com tanta dor assim, né? Então, se ele está dormindo, tá bem, né? É que eles falam, os discípulos. Aqui o 13. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Porque quem está em Cristo não morre, gente. Quem está em Cristo não morre. Então está dormindo. Você pode falar com todas as pessoas que morreram no caminho de Jesus de Nazaré. Não está morto, está dormindo. Está dormindo. Que em nome de Jesus, todos os meus parentes que já partiram estejam dormindo. Porque quem está em Cristo não está morto, está dormindo. Dormindo, um modo de dizer, viu, gente? Um modo de dizer. Esse dormir, inclusive as pessoas também explicam isso, foi até a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os mortos ficavam dormindo. Agora, depois da morte e ressurreição de Senhor Jesus, as coisas já mudaram, ok? Já mudaram. Ele falou para o paralítico: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, já não. O Senhor Jesus não falou assim: hoje nós vamos dormir no paraíso, não. Ou eu te encontro dormindo no paraíso, não. Não falou nada disso, né? Falou: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Então, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, as pessoas não ficam mais nesse estado de dormência, não, ok? Quando morrem.
mas muitas pessoas vão dizer que está dormindo. Eu prefiro acreditar que não está dormindo, porque eu já vi muito testemunho de pessoas que teve visão do sobrenatural. Pessoas do Deus verdadeiro, ok? E as pessoas não estavam dormindo. Mas naquela época, antes da morte de Jesus, eles ficavam dormindo. Agora o 14. Então, Jesus diz claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Aí foi com o Senhor Jesus, como se diz, abriu o jogo e falou, eu tô tentando explicar aqui para vocês que Lázaro tá dormindo, mas vocês só entendem se eu falar que tá morto, então tá bom, tá morto, morreu, pronto. Vocês entenderam agora? Tipo assim, entendeu, gente? Aqui, ó. E ele ainda falou, vocês vão ver milagre. Eu tô feliz porque hoje é o dia daquele milagre que o pai falou que ia fazer. Vamos lá, ok? O 16. Então Tomé chamado Gêmeo. Tomé também era chamado de Gêmeo. Então Tomé tinha um irmão gêmeo com ele, que eu não sei quem era, ok? Vamos lá. Disse aos outros discípulos, vamos nós também a fim de morrer com o mestre? Vamos nós também a fim de morrer com o mestre? Como assim a fim de morrer com o mestre? Eles pensaram assim, Lázaro está morto, lá no velório vai estar cheio de judeus que querem matar Jesus. E ele está chamando a gente para ir para lá, então vamos morrer com ele, né? Vamos morrer com ele. Vamos morrer com ele, né? Olha, vamos morrer com o mestre, que é o mestre Jesus. Vamos, nós também, a fim de morrer com o mestre. Ele não falou assim, vamos morrer com Lázaro, gente. Presta atenção. Às vezes a pessoa lê esses versículos e não presta atenção. Ele não falou assim, vamos morrer com Lázaro. Ele falou assim, vamos morrer com o mestre. Eles, primeiro lá no início, eles falam que o povo da Judéia queria matar Jesus. E agora Jesus fala que vai para lá e fala que Lázaro estava morto. Eles falaram, ok, então vamos lá morrer com o mestre, né? Vamos. Morrer com o mestre, né? O mestre quer morrer, só que nós também vamos acabar morrendo com ele, porque nós estamos com ele. Era isso que passava pela cabeça dele, gente. O cristão incrédulo é assim, gente. Você dá uma boa notícia para ele, ele recebe como uma notícia ruim. Vamos morrer também lá com ele. Vá, mestre, esse quer te matar e vamos para lá, vamos morrer junto, né? Vamos lá, o 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, viu, gente? Não é que tinha morrido, que já... Aqui, ó. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Sepultado, gente. Aqui fala sepultado. Aqui não fala que tinha 4 dias que ele morreu. Fala que tinha 4 dias que ele tinha sido sepultado. Então, eu não sei quantos dias... Pode ser que a tradução é diferente, mas aqui fala isso. Então, eu não sei quantos dias fazia que ele morreu, mas tinha 4 dias que ele havia sido sepultado. 4 dias que ele tinha sido sepultado. Eu sempre vi as pessoas falando isso, que ele tinha morrido, mas aqui fala que ele foi sepultado. No João 11, 17, ok? Capítulo 11, versículo 17. Aqui no 18 fala, Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, ok? Então, não era tão longe, né? 3 quilômetros não é tão longe. Ó, o 19. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Então, Maria e eles eram uma família judia. Ali tinha muitos judeus que foram até Maria levar um consolo para ela, para Marta, porque ficou sabendo que o Lázaro tinha morrido, ok, gente? O 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Ok? Marta foi encontrar-se com ele. Maria era mais sentimental. Maria estava chorando tanto que ela não aguentava nem levantar do lugar que estava. Talvez ela não tenha nem acreditado que o mestre realmente estava chegando.
Mas Marta criou coragem e foi lá. Tá entendendo que Marta era uma mulher mais de coragem, de atitude. E Marta foi lá. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Ok? Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, que bom que o Senhor chegou. Ah, mas você não... Isso aqui é minhas palavras, viu, gente? Ah, Jesus, que bom que o Senhor chegou. Mas, ai, nós sofremos tanto, meu irmão sofreu tanto. O Senhor fez tanta falta, Jesus. O Senhor fez tanta falta, você não tem ideia da falta que você fez. O quanto nós sofremos, porque o Senhor não estava aqui. E aí aqui no 22 ela fala: mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir. Eu não sei do que ela pensou naquele momento. Talvez ela até acreditou mesmo que o Senhor podia ressuscitar ele. No 22 ela fala: mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Eu vou parar por aqui, porque senão a live vai ficar muito grande, muito minuto. Eu vou parar aqui com a imagem do rio. E depois a gente continua, faz a continuação desse capítulo 11 do Evangelho de João. Aqui fala sobre a morte de Lázaro. Ok? Fiquem todos na paz, shalom, até qualquer hora. Tchau, tchau.